Você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha que palavra linda. É muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Você tem temido ao que as pessoas têm dito ao teu respeito? Você tem ficado angustiado, tem perdido o sono porque pessoas estão dizendo isso ou aquilo sobre você, mas você sabe que não é verdade? Você sabe que o que estão dizendo é uma calúnia, é uma difamação? Você verdadeiramente entregou a sua vida para Deus e agora tem experimentado as perseguições, as afrontas? Estão falando coisas que você disse que jamais saiu da tua boca? Estão dizendo que você fez coisas que você jamais faria? Estão julgando as tuas intenções? Olha que interessante a vida dos apóstolos. Lá no versículo 12, nós iremos ver, capítulo 5, versículo 12, inicia milagres dos apóstolos. Sabe o que estava acontecendo naquela ocasião, do versículo 12 ao 16? Deus estava usando poderosamente a vida desses homens, homens que tinham compromisso com a verdade, compromisso com a palavra de Deus. Eles verdadeiramente desceram à casa do oleiro, inclusive Pedro, que outrora cometeu alguns erros diante de Deus, mas Deus o usou poderosamente porque ele verdadeiramente se arrependeu e se entregou ao ministério de Deus. Olha só o que Deus pode fazer na vida de homens e mulheres verdadeiramente arrependidos, verdadeiramente dedicados ao Senhor. Olha só, naquela ocasião o Senhor estava curando enfermos através da vida desses homens. O Senhor estava expulsando espíritos imundos e multidões de pessoas criam no Evangelho. Eles estavam pregando e muitas pessoas estavam crendo. Sabe por quê? Porque existia a unção, existia a presença, existia a graça de Deus. Mas como nem tudo são flores, lá no versículo 17, lá no início do versículo 17, até o 33, nós iremos ver o levante do sumo sacerdote e dos seus seguidores, daqueles que estavam com eles. O sumo sacerdote, ele é tomado por inveja, então ele lança, junto com seus companheiros, os apóstolos na prisão. Porque os apóstolos estavam cometendo algum erro? Não, os apóstolos estavam vivendo a verdade de Deus, a vontade do Senhor, e isso despertou a inveja do sumo sacerdote, fazendo com que eles fizessem uma tramóia e lançassem os apóstolos na prisão. Mas olha que interessante, o Senhor ele envia um anjo para abrir a porta da prisão. Aquela prisão que era totalmente segura, totalmente vigiada. Agora, esses homens de Deus são livres dessa prisão e eles são orientados a se apresentarem no templo e pregarem a palavra. E aqueles homens que outrora lançaram eles na prisão ficaram perplexos, se perguntando como foi que aconteceu essa situação. Então, eles temiam ser apedrejados pela multidão. E ali o capitão vai buscar os apóstolos, não com violência, porque eles temeram serem apedrejados pela multidão. E aí os apóstolos são interrogados. E sabe o que acontece? Lá no versículo 34 do capítulo 5 de Atos, lá se inicia o conselho de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, um homem que era respeitado naquela região. E ele dá um conselho esse que é um conselho famoso, que se aquilo que eles estão pregando vem de Deus, quem pode lutar contra Deus e vencer? Mas se aquilo ali é coisa de homens, é coisa da carnalidade deles, então aquilo dali não vai prosperar, como outras pessoas tentaram, como outros se levantaram dizendo que era alguma coisa, mas não prosperou, não deu em coisa alguma. Então, queridos, se você tem certeza que aquilo que você recebeu vem de Deus, você não pode parar de acordo com a circunstância, de acordo com os levantes, porque aquilo que é de Deus vai prosperar. Ninguém pode lutar contra Deus e vencer. E aqueles apóstolos, eles são açoitados e eles se alegram, ele termina aqui
esse capítulo, eles se alegrando porque eles padeceram por amor a Cristo. Será que você pode ser açoitado? Hoje os açoites que nós recebemos são as maledicências, são as calúnias, são os levantes, são as perseguições. Mas os nossos antepassados, os nossos pais da fé, os nossos queridos apóstolos, eles padeceram sofrendo na carne, eles foram açoitados, mas em vez de se revoltar contra Deus, sabe o que eles fizeram? Eles se alegraram, porque eles entenderam que era muito importante padecer por Cristo. E eles entenderam que isso era lindo, porque grande é a recompensa deles no céu. Será que você hoje pode se alegrar devido aos levantes? Ou será que você vai ficar aí angustiado, entristecido? Será que você vai ficar aí se escondendo com medo do que esse ou aquele vai dizer? Queridos, não é certo temer ao que te pode fazer os homens, mas coloque hoje a tua confiança em Deus e continue a fazer aquilo que o Senhor te convocou para fazer, porque a opinião das pessoas, ela muda totalmente de acordo com as nossas circunstâncias. Um dia as pessoas podem nos amar, outro dia podem nos odiar, mas aquilo que Deus colocou em nós vai durar para sempre, porque é para a glória de Deus, e quando é para a glória de Deus, isso vai se perpetuar para a eternidade. Porque um dia nós estaremos diante de Deus apresentando para o Senhor tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra, sejam obras boas ou sejam obras más. Então busque hoje se arrepender dessa covardia, desse medo de pregar a palavra, de viver o verdadeiro evangelho. E peça para Deus hoje: Senhor, gera em mim, Pai, um espírito corajoso, gera em mim um coração que vai se levantar e que vai com muita ousadia, com muita coragem pregar a tua palavra. Ainda que pessoas não entendam, ainda que pessoas se levantem, eu não vou temer ao que o inimigo vai se levantar contra mim. Diga hoje: Senhor, eu vou colocar minha confiança em Ti, porque o Senhor é aquele que derruba gigantes, o Senhor é aquele que derruba muralhas, o Senhor é aquele que faz o sobrenatural. Então peça hoje para Deus: Deus, gera em mim um coração de um verdadeiro adorador, que ainda que eu esteja sofrendo injustiça, porque era injusto aqueles açoites que os apóstolos levaram, mas eles se alegraram. O que faz uma pessoa se alegrar em meio a uma injustiça, em meio a uma dor? Queridos, só o Espírito Santo pode gerar isso em nós. Então que a gente venha ter um coração, queridos, de verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra do Senhor, porque é a espada da verdade, é a espada da justiça. Então que a gente venha pedir a Deus: Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha impregnar no meu ser, na minha alma, no meu espírito. Que eu venha descer à casa do oleiro com um coração verdadeiramente temente a Ti. E que tudo aquilo que não vem de Ti, todo engano, toda mentira venha sair da minha vida. Peça para Deus hoje e comece a confiar no Senhor. Saiba que toda mentira que foi levantada contra a tua vida não vai prosperar, porque a mentira, queridos, ela tem a vida curta, mas a verdade, ela vive para sempre. Tenha paciência e confia no Senhor. Então não tenha medo, mas coloque nele a tua confiança, porque no tempo certo o Senhor honrará a tua fé. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar poderosamente ao teu coração. Não puxe a espada da justiça própria, mas ofereça o colo da misericórdia, colocando nas mãos de Deus toda e qualquer situação. Fique em paz.